Tava enrolando porque eu tava liberando espaço ali também, no Zoom. Então é isso. Então, quem chegou e não está habituado, grupo de estudo, 12 Fases Astrológicos é o nome do grupo, e a gente está lendo aí o livro da Lins Green e do Sartre Postas, que é Os Luminares, que fala sobre os dois astros que detêm a luz, ou que tem essa dança, né, da nossa luz. E aí, pensando no olhar da astrologia, a luz ela representa o consciente, que é o Sol, consciente, né? Consciente, estou vendo, estou sabendo, estou argumentando, estou conseguindo trocar sobre isso. E a Lua em si, ela representa o inconsciente, que é tudo isso que a gente está falando aqui um pouco no começo, e mais um pouco ainda, de toda essa, essa profundidade do que é a alma, o inconsciente, tudo que tem dentro da gente, assim, que eu acho que a Lua, ela... Gente, permanecer consciente não é uma coisa simples, não. A maioria fica na Lua, a maioria vive a Lua, a maioria vive consciente, vai levando, vai sendo levado e nem para pensar sobre isso. E aí essa busca nossa por conhecimento para conseguir estar consciente. Enfim, a gente já falou bastante, então a gente está lendo o livro, eu já vou pôr o livro aqui, a gente lê um pouco o trecho, depois a gente volta aqui, só para dar o tom da conversa. A Fabi foi no mercado agora, eu já falei que vou descontar do Lerite dela, que ela falou que estava faltando uma coisa urgente aqui no mercado. Mas, porém, entretanto, alguém pode me ajudar na leitura? Eu leio, Aqui, ó, a eu gente parou leio. aqui, deixa eu ver. A gente parou aqui. Nós Quem sabe paramos, não quem poderia. sabe? É, Quem sabe não poderíamos passar a analisar a Lua nos signos de ar. Quantos de vocês têm a Lua em Gêmeos, Libra ou Aquário? Do que precisam para se sentirem seguros e satisfeitos? Audiência. Preciso me comunicar com as pessoas. Detesto ficar sozinho, sem ter com quem conversar. Audiência. Preciso de beleza à minha volta. Não suporto ambientes feios ou rudes. Liz, ambos expressaram necessidades fundamentais para a lua em ar, em termos conscientes. O sol em ar pode buscar o desenvolvimento intelectual, mas a lua em ar precisa apenas do contato verbal e de estímulo a nível mental. Não há uma meta específica de conhecimento. Ao invés, a pessoa pode gostar de brincar com as ideias, o que faz com que a mente se sinta viva. E por isso que a lua em Gêmeos é uma fofoqueira incurável. As pessoas são simplesmente fascinantes e falar sobre elas é uma diversão interminável. Os signos de ar são criaturas sociais, naturalmente gregárias, e até uma personalidade introvertida com a lua em ar busca contato mental com os outros, apesar de fazê-lo de maneira seletiva. Não há nada mais doloroso para a lua aérea do que um ambiente de infância desprovido de comunicação, ou no qual seja cheia de duplos sentidos, desonesta. Além disso, o elemento ar é dotado de um senso estético natural, uma infância muito triste e disciplinada, sem qualquer ocasião frívola, acaba anulando a criança. E o mundo onde há beleza, a luz e o estilo não encontraram terreno fértil, esmaga a alma. O idealismo do ar, combinado com as necessidades instintivas da lua, produz o anseio por um mundo belo e inteligível. Normalmente, a lua nesses signos é excessivamente sensível, reagindo com grande perturbação à confusão e ambiguidade costumeiras das relações humanas. Apesar da lua em ar precisar do contato com os outros, ela tende a se afastar de dinâmicas emocionais complexas, devido a esse excesso de delicadeza e de sensibilidade estética.
O isolamento provoca ansiedade na lua aérea, mas isso também ocorre diante de sentimentos poderosos que ameaçam afogar a lua em ar nas sombrias correntes subterrâneas. Audiência. Minha lua está em Aquário e eu estou sempre procurando maneiras de escapar dos relacionamentos. Tenho medo de me atolar nas emoções. Liz, sim, a necessidade desse espaço para respirar dentro dos relacionamentos é algo importante para a Lua em qualquer dos signos aéreos. Apesar de Libra adorar o romance, este deve ser claro, luminoso e livre de contaminação por vapores ambíguos. Audiência. Eu também tenho a lua em Aquário e estou sempre falando de minhas emoções. Falo tanto delas que nem tenho chance de senti-las. Depois que as analiso, não me preocupo mais com elas. Liz, esta é uma linha de defesa contra as emoções, bem característica de ar. Assim como a lua terrena se torna compulsiva e obsessiva com seus rituais quando é ameaçada por alguma alteração material, a lua aérea se torna analítica, dissociada e evasiva quando se vê ameaçada pelo excesso de intimidade. A audiência. A lua em Aquário também é evasiva? Eu imaginava que os aquarianos valorizassem a sinceridade. Liz, Aquário é altamente ético, mas não podemos ser francos com os outros sem sermos honestos com nós mesmos. Como a lua em ar pode dissociar compulsivamente ao se defrontar com conflitos emocionais ou com a vulnerabilidade? Podemos nos enganar acerca do que sentimos de fato. Neste sentido, a lua em Aquário é tão evasiva quanto a lua em Gêmeos. Não é uma atitude deliberadamente desonesta, apenas uma defesa instintiva contra a ameaça da dor emocional. O ar precisa de clareza e nada é tão nebuloso e ambíguo quanto os sentimentos humanos. Apesar dos signos aéreos precisarem da comunicação, esta pode ser muito perigosa se envolver um confronto emocional. É tão mais fácil mudar de assunto ou reduzir assuntos complicados a meras fórmulas branco e preto. As pessoas com a lua aérea precisam criar um espaço particular dentro de seus relacionamentos, no qual possam respirar e se nutrir com essas coisas que dão beleza, luz e graça à vida. Isso feito, os inevitáveis confrontos emocionais não serão mais tão insuportáveis. Quer parar, Audiência. quer parar um pouco para respirar? Parei. Para não judiar também? Ah, é. Alguém quer falar alguma coisa da lua em ar, não? O que foi falado? Quem é que tem lua em ar aí? Fora eu. Eu tenho lua em ar. Em Libra. Quem mais? Eu tenho a lua em ar, em Aquário. Em Aquário. Só? Eu tenho em Libra. Ah, em Libra também. Em Libra do ar eu acho que é a melhor. Mentira, não tem Libra, não. Olha que professor tendencioso. É, Eu tenho a lua em Libra também. você tem a lua em Libra também? Luane? Eu, Ah, tá. isso. Enfim, eu não sei se tá todo mundo entendendo, eu tenho a tendência em ser redundante, assim, porque eu acho que eu preciso explicar. Acho legal poder explicar. Que é assim, então, a gente está falando da Lua, numa conotação de alma, numa conotação de inconsciente, e a gente está lendo, desde o início desse trecho aí, falando da Lua, sobre ela colocou agora essa palavra, né, ambiguidade, que é, na verdade, essa questão, assim, do imprevisível.
dessa coisa instintiva, dessa reação ou reatividade humana, dessa necessidade de ser suprido e dessa necessidade de conforto e de segurança, e ao mesmo tempo essa necessidade de expressão e essa necessidade de busca sobre todas essas questões que é o nosso instinto humano. Então não é uma coisa que assim, eu penso, eu tenho a Lua em Libra, né? Não é que eu penso assim, eu preciso disso. Claro, hoje eu tenho mais consciência disso. Mas é um instinto, é uma necessidade. E aí, quando a gente não tem consciência, quando a gente não consegue suprir, não ter o que a alma, o que a Lua pede, gera neurose, gera confusão, gera ansiedade, gera desconforto, gera afastamento e gera vazio. Mas, por outro lado, também ter em excesso gera comodidade também. Então, é uma linha fininha nesse sentido de consciência, da Lua em si, né? Nesse sentido. Então, quando eu faço o mapa astral, isso eu aprendi, e nenhum, depois dos livros, nenhum outro colega meu me falou o contrário. Conseguir levar para a pessoa a consciência do que é a Lua dela é o primeiro ponto da leitura do mapa astral. É conseguir fazer com que a pessoa perceba o inconsciente dela, ou que ela se faça saber se ela está sendo levada pelo inconsciente ou se ela consegue estar consciente dentro da vivência dela. Esse é o primeiro ponto. Claro, tem umas coisas legais, assim, por exemplo, quando a gente está com muita dor, muito medo ou com muita angústia, naturalmente a gente vai para a posição fetal. A gente se encolhe, porque é como se fosse um símbolo de a gente querer voltar para a barriga, né? Voltar para onde a gente se sente seguro. Isso é uma expressão lunar também. Que eu quero dizer que, em alguns momentos da vida, a gente vai naturalmente para o inconsciente, que é uma forma de defesa, que é onde eu me sinto seguro. Só que eu preciso, a vida vai propor isso, né? Cada vez mais eu conseguir estar mais consciente. Só que o paradoxo, né? A complicação é que, assim, não dá para não nutrir também. Então, é uma linha fininha. A nossa alma, o nosso inconsciente, ele é delicado, ele é fininho. Porque não dá para você virar as costas assim, pronto, não quero saber mais da Lua. Não tem jeito. Você precisa integrar o inconsciente, fazer as pazes com quem você é, fazer as pazes com a sua memória. Conscientemente fazer o trabalho de agregação. E aí esse bailado, porque a gente sente uma coisa, depois sente outra, depois sente isso, depois sente aquilo, e vai para frente, vai para trás, e passa o tempo. Esse é o bailado da vida, nesse sentido. E aí o legal de ter a astrologia, que ela vai direto ao ponto. Porque isso tudo que eu falei até aqui é o geral, para todo humano. Psicologia, terapia, Bert Hellinger, constelação familiar, isso é o geral para todo humano. E seria simples se fosse linear para todas as pessoas. Só que aí com uma passagem vai entender que é assim, tá, isso que eu falei até aqui está correto, beleza. Porém, entretanto, para cada indivíduo existe uma complexidade diferente e única só da Lua, só da alma, só da memória, só do inconsciente, para cada humano. E aí o que está dizendo que é assim, cada pessoa dentro do seu processo de autoconhecimento. E aí, as luas no elemento ar é sobre isso, assim. Então, qual que é a necessidade? O relacionar-se, a troca, a comunicação. Então, eu tenho necessidade emocional de um ambiente agradável, no sentido de comunicação, de troca, de fala, de... Enfim. E aí, em Libra, aí eu posso dizer isso, a minha mãe, falei com ela esses dias. Hoje eu falei com ela. A minha mãe, ela grita muito. Até hoje ela grita. Ela grita muito. Ela grita. E onde que está essa lua em Libra, então? Ela grita muito. E é o seguinte, assim, eu não suporto grito. Eu não Uhum. suporto deselegância, grito. Isso me... Eu tenho não só a Lua, eu tenho Marte, a Vênus e a Lua em Libra. Então, E ela tem Lua Marte, né? é...
Então, quer dizer, Aí rasgando. isso sempre, um ambiente hostil me incomoda. Eu preciso de um ambiente harmônico. Harmônico, bonito, organizado, com música, se possível, com arte. Tudo isso, de alguma forma, me nutre. Só que também não dá para me exigir isso das pessoas. Eu preciso ter a consciência ou a disposição para que eu seja capaz de me nutrir. Esse é o grande lance desse processo, né? O que vocês acham? A Asca achou um bicho aqui agora, pronto. Então, justamente eu sou também, assim, eu lido com a minha filha, eu gosto muito de desenhar, e então eu desenho a casa, eu saio pintando as fotos, minha filha não gosta, ela odeia, diz que isso é coisa de adolescente. Eu não gosto de barulho, por exemplo, agora aqui no interior de Pernambuco é muito barulho com essa questão da política. Isso é como se me tirasse, eu precisasse sair do meu corpo, porque ele me incomoda demais. Eu gosto dos meus gatos, eu gosto do canto dele, eu gosto de estar no meu canto sozinha, mas essa questão de querer organizado também do meu jeito, ela sempre diz, a senhora não quer organizado, a senhora quer extremamente organizado, especificamente do seu jeito. Eu digo a ela, não, não é especificamente do meu jeito, é o que eu acho que é correto. Entendi. E o que você acha, Valéria? Você também tem a lua em Libra? Eu tenho a Lua em Libra e tenho Vênus em Libra também. E assim, para mim foi, como eu falei, né? Eu busquei astrologia, foi agora na pandemia, e eu fui casada há 32 anos, fiquei viúva na pandemia. E fiquei assim muito mal, tive uma crise de ansiedade, fiquei sozinha dentro de uma casa e agora eu entendo muita coisa que eu passei e graças a Deus eu estou me conhecendo. Agora a questão da mãe, eu lembro quando eu tinha minha mãe, né? Eu lembro que eu falava isso na adolescência, gente, eu queria que a minha mãe me desse um tapa, mas que ela não repetisse tanto as coisas, porque ela falava, e falava uma coisa 3 vezes, e aquilo ia me consumindo, e eu me sentia mal, e eu falava assim, eu preferia um tapa do que ela falar tanto, porque essa coisa do barulho me incomoda. E agora moro numa rua que tem um comitê de um vereador, que eu já tive que ir lá no comitê, porque é uma musiquinha chata o dia inteiro, eu trabalho em casa, e eu já fui para pedir, pelo amor de Deus, eu já sonho, eu acordo com a música na cabeça, eu durmo com a música na cabeça. Tem dia que eu não consigo produzir, mas acho que eu já consegui resolver. Já fui lá no vereador, já pedi, falei, pelo amor de Deus, porque realmente, barulho, muita gente falando, eu preciso muito, sim, de paz, e, ao mesmo tempo, eu vivo nessa situação. Eu quero falar, eu quero conversar, eu quero ter gente perto, assim, na minha casa, e é isso que eu estou começando a entender, como eu falei, eu estou começando na astrologia agora, entendeu? Eu acho que está tudo encaixando na minha cabeça. Sim. É isso. Sabe que, enfim, é porque como eu falo sempre, eu estou estudando, estou aprendendo, então estou só falando de astrologia. Então tem umas coisas que para mim parece simples e óbvio, mas não é para todo mundo. E aí eu atendi uma moça essa semana e ela tá na Suécia. E aí o que acontece? E aí essa complexidade. Porque o lance é que assim, tem alguns mapas astrais que a harmonia entre os luminares e entre os outros planetas é mais fácil de ser alcançada do que outros mapas. Isso é a vida.
Aí que eu tô dizendo assim, tem gente que tem mais facilidade de se nutrir, tem gente que tem menos. E aí tem as consequências disso e tanto faz, nesse sentido. E aí o que acontece? Ela tem o ascendente Aquário, o regente é Urano, que está na casa 9 e que tem outras configurações que beneficiam ela estar no exterior. Ela é professora, foi mestre, trabalhou aqui muito tempo e tal, e ela está lá, e está estudando lá, e tá tentando, conseguindo dar aula também e tal, só que ela tem a Lua em Touro na casa 4. E ela está fora do país dela. Ela não se sente pertencente. E essa alma, ela precisa se sentir pertencente, precisa se sentir em casa, precisa se sentir acolhida. E ela está no pior cenário que poderia ser pensado para uma lua em touro na casa 4. Porque a lua em touro na casa 4, qual que é a dinâmica dessa alma? Necessidade emocional de pertencimento familiar e com boa comida, de preferência, né? Em touro, né? Boa comida, bom aconchego, bom, aquela coisa. Se morar na casa da avó, então tiver aquelas comidas deliciosas, nossa senhora. E aí essa contradição, né? Só que ela Mas primeira vez que eu fui, ela mesma não tinha que fazer isso. sim. Em qual sentido você fala? Ela tinha que ela mesma criar o próprio ambiente, porque a vida dela levou ela para o que ela queria também, que é o tal do regente do ascendente na 9. Sim. Mas ela mesma tem que providenciar o próprio lar, o próprio abastecimento dela, a própria comida dela, onde ela for. Ela tem que levar junto com ela, ela. Levar a Não família acha? em casa, você fala? Não, é levar ela com ela, não depender de ninguém da família. Porque dá para fazer isso. Não. Ela fazer a casa dela, ela própria. Então, mas aí o que que acontece? O lance, não, sim, você está certo em algum ponto. Só que o lance é que assim, ela não tem ideia, zero. Zero. Cética, não conhece, de repente chegou, estou conhecendo agora e tal, quero fazer meu mapa e tal. Então, nessa condição da Lua, eu estou dando esse exemplo por conta disso. A pessoa está sofrendo as consequências da não nutrição sem saber o que está acontecendo. Porque é isso, a gente não sabe. Se tivesse um manual, porque essa é uma loucura, né? Não tem um manual. O que está acontecendo? Então, no caso dela, estou nervosa, estou estressada, estou ansiosa, estou querendo matar um, não estou conseguindo me concentrar, nada tá bom, não consigo falar o idioma. E ela começa a entrar numa piração, sem saber o que está acontecendo. Porque ela não tem consciência, é inconsciente. E ainda mais agora o trânsito, né? Urano passando em touro, Marte também passou em touro, já foi. Então tem umas questões que a pessoa fica desestabilizada. E aí quando a gente abre o mapa astral e eu consigo interpretar, entender a complexidade e explicar para ela nessa linguagem, eu falo assim, ó, presta atenção, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui legal, mas isso aqui quer dizer isso aqui, e a reatividade é por conta disso, disso, disso. Só dela conseguir, só nunca me viu, nunca vi, né, diretamente assim. E eu consegui parar, explicar para ela a existência dela pelo sino da astrologia e ainda consegui falar para ela assim, porque eu falei para ela assim, então tá, o lance agora é você conscientemente se nutrir. Então, você precisa fazer um esforço para pertencer. Então, sua família está longe, então você precisa formar uma família, formar um grupo, fazer parte de algo, ou na imigração, junto com os imigrantes, forma uma família de imigrantes, né? Ou faz isso aqui, faz isso aqui. Então, tem algumas coisas que ela já estava pensando fazer, já tinha no radar dela, e ela consegue ter força e consciência para falar assim, tá, é por aqui. E aí, claro, com as previsões também, com tudo, a gente consegue ver o tempo, assim, aqui está mais fácil, aqui está mais, aqui vai ter um vento, aqui vai bater uma chuva, e aqui vai ficar e tal. Então, alivia, pronto, tá, beleza.
Nossa, e para mim é simples, que eu só faço isso, mas para a pessoa que não está vivendo e está vivendo só a reatividade sem saber o porquê, nossa senhora. Enfim, um exemplo, né? Ela achou em você a saída. É, na astrologia, né? Você mostrou o mapa. Bacana isso, muito legal. É Porque legal, né? É você sobre... tem muita facilidade para colocar a ideia, acho que até em quem não entende de nada, o que você está querendo dizer e que está lá no mapa escrito. Entendi. É isso. Enfim, mas eu falei do exemplo que tá fresco, agora eu mudei. Tá falando de ar, eu fui pro terra, mas só para dar um exemplo da complexidade. A gente tá falando da lua no elemento ar. Tá? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Quem é que tinha uma lua em aquário? Não tinha? Quem era? Não tinha uma lua em Sou aquário? eu, E sou a eu. Neila, não é? Também? Adriana. Desculpa, não ouvi. Pode falar, Adriana. O que você acha? Então, eu estou tentando entender essa lua em aquário. Uma parte, um trecho do livro, né, que falou sobre essa tendência de se afastar, né, de racionalizar. Eu observo que de dissociar, né? Eu observo que é facinho para mim. Pode acontecer, eu passei por situações assim emocionais bastante pesadas, mas eu consigo me afastar. E eu percebo que essa é muito difícil mesmo, né? E pouco água no mapa também. Esse contato com as emoções, ela é um desafio para mim. Entendi. Você sabe em que casa que tá? Tá na casa 3. Entendi. E ela está em conjunção com o Sol e está naquele processo de lua combusta, é isso que chama? Lua queimada pelo Sol, né? É, mais ou menos. Nesse caso, é que você nasceu numa lua nova, né? Sim, Gente de lua nova. Não era eclipse, não, era lua nova só, né? era só lua nova. Graças a Deus, se fosse eclipse, o que que poderia ter acontecido? Nada, assim, diretamente nada. Mas assim, Você que ia contar para nós aqui. eu fiquei te perguntando, mas assim, aí tem mais questões, né? Ficar um pouquinho mais complicado a dinâmica, não é só a lua em aquário, né? Mas assim, uma lua nova, nascer numa lua nova é nascer com os luminares em conjunção, o Sol e a Lua. E isso tem uma força no sentido assim da pessoa ser, geralmente a pessoa é mais instintiva. Então, o Sol, na astrologia, ele representa a nossa parte consciente. Eu sou. Então, eu dou a direção, eu penso, eu consigo ter mais coerência das coisas. Não mais importante, mas uma parte de quem eu sou. E a Lua representa essa parte emocional. Os dois em conjunções, ele faz com que a pessoa fique muito mais inconsciente do que consciente. Ela é muito mais levada pelo instinto, muito mais levada pelas emoções, muito mais levada pelo o que sente propriamente dito, do que pelo o que é coerente, entre aspas, pelo que é certo, pelo que é sociável. Tem lá suas partes legais também, que é tipo assim, é o tipo de pessoa que, ainda mais em aquário, né, não se rende ao social, não se rende ao que está estabelecido, porque ela busca dentro de si mesmo a, a intuição ou a percepção. É como se ela tivesse um canal aberto entre a própria alma e a própria consciência. Então, é como se o entorno não tivesse tanta importância assim. Fala assim, não, o que vale é o que eu sinto. Desde sempre, então, o que vale é o que eu sinto. Isso, de certa forma, é bom. Porém, gera alguns conflitos, né, nas relações, porque as pessoas têm a tendência em buscar cumplicidade, buscar fazer o que o outro gosta, buscar fazer o que a mãe gosta, buscar fazer o que o pai gosta, o que a sociedade gosta. Depois, aos pouquinhos, a gente vai se mostrando. Nesse caso de uma lua nova, não tem aos pouquinhos. Eu sou isso aqui, pronto, acabou.
E é isso. E aí começa a pagar o preço com mais força nesse sentido. É isso. E aí, em Aquário, eu acho que Aquário é legal com a Lua, com a questão do inconsciente. Por quê? Porque a Lua ela fala sobre essa coisa do pertencer, do acolhimento e da segurança. Contraditoriamente, o Aquário fala assim, tá, eu quero segurança, eu quero pertencer, mas não tão de perto. Não tão de perto. Eu É até isso vou, mas mesmo. não espaço. Tem essa coisa assim do distanciamento, sabe? É isso mesmo. Eu preciso, é como se eu se eu ficar com muito contato social, eu precisasse me afastar um pouco, assim, ficar só comigo mesma para eu poder me regular, né? Assim, é meio que um autismo ali também, sabe? O autismo, É, assim, porque eu sou professora, né? E a gente fazia muita, não tô atuando mais, mas na época ativa, a gente fazia muita formação, né? Dessa coisa de, de inclusão, né? Aí a gente tem aquela coisa de se identificar. E aí é que eu não conhecia astrologia, né? Mas assim, eu me identificava, nossa, eu sou autista? Peraí. Eu não, eu tinha preguiça de estudar astrologia, achava que era muito complexo. E eu me identificava muito com essa coisa de ser autista, de só ficar ali no meu hiperfoco, não me misturar, de não. Parece assim que a multidão me sufoca, né? E o estereótipo que a gente vê por aí do aquariano é que aquariano é dos grupos, né? Mas assim, agora eu tô entendendo que, estudando um pouquinho mais, tô entendendo que não é bem assim como eu pensava antes, né? E eu até me culpava, falei, peraí, eu sou uma aquariana, mas eu não. Eu gosto de ficar na minha. é, Onde que está é, teu Urano? Onde que está Urano? Meu Urano, ele tá em. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele tá na casa 11, só Olha, que na casa. em Escorpião, Hum. junto com o nó do norte. E o Sol e a Lua estão em que casa? na Tá 3, na casa 3 em Aquário. Casa 3. Uhum. Saturnão em casa 8. Também é regente de Aquário? É. E o Plutãozinho lá na casa 10. Uhum. Legal. enfim. O lance de estar na casa 3 traz essa questão de lecionar, né? De transmitir o conhecimento, de ser professora, né? Tem essa integração da casa 3 é a propriamente dita. Agora, a questão da patologia, do diagnóstico, claro, não sou clínico, né? Eu sou astrólogo. Mas todos nós temos um pouco de todos os diagnósticos. Todos os diagnósticos são características humanas. E o que vai determinar a gente ter a patologia ou não é o quanto aquilo atrapalha as nossas vidas, no sentido mental principalmente. O quanto aquilo impede, o quanto aquilo nos obstrui. Porque aí, no caso, o diagnóstico em si, ele vai servir como ponto de partida para o autoconhecimento, principalmente se for uma patologia mental. Então, por exemplo, eu tenho TDAH. O que as pessoas fazem? As pessoas pegam o diagnóstico para se defender, fala assim, pronto, então eu tenho, pronto, acabou, tem isso aqui, pronto, acabou. Ela usa o que tem o TDAH para justificar ela não fazer. Então, quer dizer, então Ela aí está usando o autismo para a mesma coisa. não, aí não dá para saber se ela está fazendo isso diretamente, né? É difícil saber. Aí, acabamos de conhecer a moça, como é que a gente vai julgar a Mas moça? ela, mas ela que falou que ela mesmo se autoconscientizou de que ela era autista. Mas se ela se autoconscientizou e Por um o. tempo, sim. Depois abandonei Depois, esse lado. mas você vê como é que é? Isso é uma autodefesa também, porque eu É, tenho isso, então eu não preciso, entendeu? enfim, aí o que que acontece? O diagnóstico ele precisa servir como signo também, ou como qualquer coisa, para um caminho de identificação. Então, tá, eu tenho TDAH.
TDAH, sei lá como é que fala. Então tá, então eu vou estudar isso, estudar as características e através disso eu vou me estudar, me conhecer e achar meios e maneiras dentro desse estudo para que eu consiga ter mais qualidade de vida e para que eu desenvolva. É para isso que tem que servir. Entende? Então, é nesse sentido, né? Enfim, é Licença. muito legal, Adriana. Você falou de TDAH, eu tenho, sou diagnosticada e realmente é isso. Só que eu busquei de todas as formas procurar meios de não colocar pensava. E eu vi que depois do tratamento e tipo assim, muitas questões espirituais minhas, que eu tenho um terapeuta reiki e ele sempre fala, todo o seu problema não está lá fora, está dentro de você, você não quer aceitar a sua espiritualidade. E na questão da astrologia junto, associada ao TDAH que você falou, realmente, quando eu procurei coisas que ajustassem, cheguei até o momento de ajustar, a minha vida está mais leve. É isso. É legal. Enfim. Enfim. Vamos, alguém quer falar mais alguma coisa antes de ler mais um trecho? Vamos ler, vamos ler. A Evelyn, Posso continuar? por favor. Aqui que eu não entendi uma coisa que fala assim, audiência. Pode soar meio engraçado, mas percebi que a maioria dos sentimentos com a lua em Libra não gosta de beijar. Esses sentimentos é o quê? Acho que Você aqui tem um erro. sabe? Aqui tem um erro. É homens? Aqui tem um Seria erro. homem? São homens. A maioria dos homens com a lua em Libra não gosta de beijar. Eu também achei que fosse assim. É. Liz, de fato é engraçado. Não posso afirmar o mesmo, mas não se preocupe. Acho melhor evitar continuarmos nessa linha. A Lua nos signos de ar se afasta da fusão. Há necessidade de preservar, manter intactos os ideais, sem que estes se contaminem demais com a qualidade de uma outra pessoa. A mente é tão boa na definição de limites quanto as emoções na sua dissolução. As divindades mitológicas que governam o reino do ar são criaturas extremamente independentes. Por exemplo, Afrodite, Vênus, que rege o signo de Libra, recusa-se a ser possuída. Ela favorece a Hetaira e os amantes e mostra um acentuado desinteresse pela santidade dos vínculos matrimoniais. Hermes, Mercúrio, que rege Gêmeos, é o deus dos caminhos e do viajante. Favorece o ladrão e o mentiroso. Ele percorre os caminhos entre o céu e a terra, e entre o submundo e a superfície. É um mensageiro sem moradia fixa. E Urano, é o regente de Aquário. Foi o primeiro deus do céu, antes mesmo de existir o universo manifestado. Ele abrange a ideia antes da realidade concreta. E quando a realidade lhe é apresentada na forma de seus filhos, os titãs, ele é repelido e os evita. Todas essas divindades planetárias refletem um desdém por tudo que tenha forma muito rígida ou se relacione com a emoção. Assim, a Lua, em um signo aéreo, tende a encontrar segurança nas esferas cristalinas, onde a ideia da vida não é maculada pelas imperfeições da realidade. Se essas necessidades lunares forem bloqueadas, a Lua pode gerar sintomas corporais tão rapidamente quanto os demais signos lunares.
mas percebi que uma das formas mais típicas de sofrimento da lua em ar é a depressão. Essa depressão pode ser inconsciente, uma vez que os signos de ar têm propensão para a dissociação. Mas se não houver ar para respirar, a pessoa pode entrar numa espécie de apatia, de desespero, sob a máscara de uma frágil sociabilidade. Às vezes, a característica de desapego da lua em ar pode não ter sido bem vista na infância, e a pessoa vai escutando durante a vida toda que é fria e desprovida de sentimentos. A lua em ar não é fria, contudo, por não estar sempre demonstrando o que sente e por necessitar periodicamente de certo afastamento emocional, a mistura resultante pode ser desagradável para um progenitor emocionalmente exigente. Mais uma vez, eu enfatizaria que a necessidade de comunicação não é a mesma coisa que a necessidade de fusão. Se a natureza essencial da lua for rejeitada na infância, então a pessoa pode crescer se sentindo profundamente culpada e indigna de amor, uma vez que é fria. Agora podemos finalmente analisar a lua. Aí já É, vai começar da água, né? vai começar. Enfim, a gente terminou a lua em ar. Alguém quer falar alguma coisa desse outro trecho aí da lua em ar? Alguém me Eu ajuda, quero. por Tem favor? uma parte que falou no texto que as pessoas tendem a achar pessoas que têm a lua em ar frias. E realmente a maioria das pessoas dizem isso de mim, mas só que eu não sou uma canceriana com ascendente Capricórnio, que adoro cuidar das pessoas, só que eu não sou aquela pessoa que vive abraçando, beijando o tempo inteiro e quer atenção. Então, por eu não ser assim, até mesmo minha mãe diz, você não ama ninguém, minha filha também diz o mesmo, só que não é. Entendi. É isso. Quem Era mais? isso. Mas você acha que você é fria, que você não ama ninguém? Não, né? Eu amo as pessoas, mas não da forma que elas querem. É porque minha mãe, ela é virginiana. Eu não sei se é do signo, mas ela quer extrema atenção. Ela quer, para ela, amor é estar beijando, abraçando, agarrando. Minha filha é libriana e ela quer a mesma coisa. Só que a minha forma de amar é tipo assim, eu vou cuidar da casa, eu vou deixar tudo organizado, eu vou, se você precisar, eu vou fazer tudo por você. Se você estiver doente, eu vou cuidar, eu vou fazer a comida, eu gosto muito de cozinhar, aí eu gosto de deixar aquela mesa gigante de comida. Para mim, isso é amor. Porque eu fui criada por minha avó e minha avó é escorpiana que me criou assim. Então, eu não sei viver de outra forma e eu não acho que eu não amo. Eu só não sei amar do jeito como elas acham que é amor. Entendi. Também acho. Mas, Também acho. Também acho. É, eu acho que a gente deve ser aceitado do jeito que a gente é. Apesar que a Lua, ela não fala assim de amor, amor, assim. A Lua, ela fala de gostar, de se sentir bem, de se sentir acolhido, de se sentir pertencente. São sentimentos, assim, de se sentir seguro, se uhum, sentir acolhido e tal. Eu penso que o amor, é um outro estágio. Já não é da Lua, assim. O amor eu acho que eu nem sei o que é amor ainda. Eu acho que eu estou tentando saber o que é. Eu acho que amor é uma coisa mais profunda. Porque a gente eu confunde também acho muito isso. o lance da lua com amor, né? Mas a lua ela é mais. É, mas essa questão aí de, tipo, às vezes eu me sinto, principalmente quando eu voltei para o Brasil, achei interessante aquela parte que você falou da sua cliente, que ela está em outro lugar. E eu morei muito tempo nos Estados Unidos. E apesar de ser brasileira, eu me sentia mais em casa lá. Porém,
quando eu estava lá, eu sentia como se eu não pertencesse lá. Depois, quando eu voltei, começou a mesma coisa. Eu disse, ou eu sou doida, ou eu não estou conectando as coisas direito. Mas é isso, de não, eu já senti essa coisa de não pertencer até mesmo à minha família, porque, tipo assim, até minha filha, o estilo musical, eu gosto de yoga, eu sou professora de yoga, não tenho nenhum amigo que goste de yoga. Eu sou aquela, como minha filha diz, minha mãe, ela nasceu no lugar errado, no mundo errado, porque ela gosta de astrologia, ela gosta de reiki, ela gosta de misticismo, ela gosta de desenhar, ela gosta de tudo que todo mundo não gosta. E aqui na cidade onde eu moro, geralmente as pessoas são ou muito católicas ou muito evangélicas. Então, tudo que refere ao que eu gosto é errado. E eu já passei do tempo de, tipo assim, me calar para, tipo, a pessoa não se conformar. Eu digo, tá bom, tchau. Você Entendi. encontrou sua turma, então, né, Rodrigo? Ela Foi isso que eu encontrou porque quem assim, gosta das mesmas coisas que ela. é engraçado que eu não estava podendo acompanhar por conta da faculdade, mas eu sempre vejo os vídeos no YouTube. E aí eu estava falando, nossa, esse tempo todo da minha vida, eu nunca encontrei um pessoal que gostasse das mesmas Doido coisas que assim, né? eu. Oi? O pessoal doido assim. É, porque geralmente eu sou a louca dos meus amigos. Mas eu acho que tem a questão da individualidade, né? Mas eu acho que o padrão não é muito confiável, não. Eu olho para o padrão meio com desconfiança. Todo mundo fazendo igual, todo mundo seguindo igual, todo mundo na mesma direção. Eu falo, ah, não, gente. Né? É, Ah, também. onde você tem a Alguém está Vênus? pensando, né? Hein? Eu, Onde você tem a Vênus? deixa eu achar aqui minha Vênus. Em Leão, casa Leão. 8, 14º grau. Eu pensei que podia ser em Capricórnio. Em O Leão. meu ascendente é em Capricórnio, mas eu tenho Saturno em Capricórnio, Urano em Capricórnio e meu ascendente é em Capricórnio. Eu sei se é o jeito seco, Nossa, às vezes, está aí, ó. A É, demonstração, não é, Rodrigo? é. Mas tem um lance, assim, nesse sentido. Eu vivo falando disso, assim. É, o autoconhecimento. Então, todos nós estamos na mesma busca de conseguir entender a gente mesmo, de compreender a gente mesmo, independente da classe social, independente da idade, independente da condição. Isso é humano. E a gente busca fora as identificações, porque também ser humano faz parte do processo, porém, a gente vai precisar chegar no momento, ou a vida vai levar a gente para esse momento, dá para ver também pelo mapa, né? O tipo que a pessoa está vivendo, que ela vai precisar ir mais fundo nessa identificação dela com ela mesma, assim, de conseguir calar as vozes do externo e falar assim, tá, entendi todo mundo, entendi minha mãe, entendi isso, entendi todo mundo, porém, eu preciso entender a mim mesmo e eu preciso me relacionar comigo e bancar quem eu sou. A vida vai trazer essa necessidade para todo mundo, assim. Eu acho que isso é espiritualidade. Eu falo muito de espiritualidade, as pessoas confundem com religiosidade. Religiosidade é o caminho, doutrina e todas essas questões que eu acho muito legal, cultura. Agora, a espiritualidade para ficar simples, é a gente conseguir estar alinhado com quem a gente é, que é o meu pensamento alinhado com as minhas ações, coerência, e o meu sentimento de paz com quem eu sou. Estou vivendo uma vida espiritual. É isso, estou alinhado, estou nessa harmonia. E aí a Lua, ela, especificamente, ela desalinha isso. Porque ela vai buscar o que gosta, vai buscar a carência, vai reagir, vai um monte de coisa. Então, o autoconhecimento, a apropriação em si, nos liberta. E aí, quando a gente tem uma tradição que dê a direção, fica mais fácil. Eu acredito nesse sentido. A astrologia, eu acho que ela deixa mais fácil esse caminho. Mas, no final, eu acho que é sobre isso. Então, se você está sentindo doido, eu acho que está no lugar certo, está no caminho certo.
E achar ruim se estiver achando que tá normal. Fala, não, tô muito normal, tô igual todo mundo. Fala, não. Não, É, nunca tô, nunca me acho. Pode ter na certeza, nunca me acho isso, que eu tô normal, eu olho assim para as pessoas. Eu não tenho nada a ver com esse lugar, meu Deus. Eu, assim, no começo, quando eu comecei a ensinar yoga, aqui no interior do Pernambuco, é um terror, porque as pessoas acreditam que yoga é sobre fazer aquelas posições, os asanas, extremamente dificultosos. Então, quando eu vou lá e digo, yoga não é sobre isso, é sobre autoconhecimento. Aí as pessoas não entendem nem o que é autoconhecimento e outras ainda julgam que esse autoconhecimento seria uma questão de religião. Aí hoje eu já consigo selecionar o público que não é, não pensa que o yoga é assim e que quer aprender o que é yoga, em sua definição, em sentir, em viver a vida do yoga. Então, é justamente isso. Eu não me sinto no lugar assim que eu acho normal com as outras pessoas, mas eu gosto de ser eu. Porém, eu ainda acho que ainda preciso me autoconhecer muito, 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 muito. é um trabalho para a vida inteira, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. Alguém não Posso entendeu? falar, posso falar uma coisa? Juro que eu vou ser bem rápida, tá? Não, Você, pode falar. você- você sabe que o sentimento que eu tenho, a gente está crescendo em número hoje em dia. Se a gente voltar um pouco para trás, a gente vai entender que a questão do conhecimento da astrologia, filosofia, todos esses movimentos importantes, né, filosóficos e de autoconhecimento, isso historicamente nos foi tirado esse conhecimento, né? Uma questão política e religiosa, pelo poder da religião. Então, a gente está em menor número, tá? Só que a gente está no momento que isso daí está em ascensão, crescimento, retorno. A gente tem acesso hoje em dia a um conhecimento que estava esquecido, né? Porque a astrologia é um conhecimento antiquíssimo, né? Então, assim, todos nós aqui que a gente, por um momento, ou vive em lugares, né, que a gente não é compreendido ou que as pessoas acham que a gente é maluco, a gente sabe que a gente não é maluco porque se a gente olhar ou estudar um pouquinho, a gente vai ver que a gente está estudando coisas que são bases de filosofia, coisas antiquíssimas. Eram pessoas que tinham uma ligação com o divino, né? Com a espiritualidade fortíssima, a conexão era muito maior. Isso se perdeu ao longo dos séculos. Na própria Índia, que é onde foi o berço do yoga, hoje em dia essa Índia ocidental está muito empobrecida em termos filosóficos, né? Eu tenho uma grande amiga minha que ela saiu da zona sul do Rio de Janeiro, foi ser Hare Krishna no começo da década de 80, foi 78, 79. Ela abandonou tudo para ir para a Índia e seguir uma filosofia. O pai dela, que era militar da aeronáutica, internou ela 3 vezes num hospício, porque não queria que ela desse o dinheiro para o movimento Hare Krishna. Hoje em dia, a família dela, não o pai, né, mas a família toda, é, não só aceita, como vai, sabe, foi para essa vertente, viraram veganos, meditam, fazem yoga, entendeu? Então, eu acho que é só a gente procurar um ambiente que tenha a mesma fala com a nossa. Ainda é muito difícil. Eu trabalho com o mercado de alto luxo, eu sou vendedora há 35 anos. Então, eu trabalho com o que é fútil, só frivolidades, pessoas superficiais. Quando eu falo, eu uso algumas palavras de vez em quando, porque escapole, as pessoas não têm noção do que seja aquilo, sabe? Quando você
pontua algumas coisas que até uma pessoa ou um evangélico, um católico, uma pessoa cristã, entre aspas, deveria ter um conhecimento, uma base cristã, sabe, que Jesus falava. Eu falo algumas coisas, as pessoas não sabem o que é. Eu uso uma palavra e falo assim, isso daí é da época não sei que tal, fulano de tal. Isso é bíblico, sabe? Isso daí remonta antes de Noé. As pessoas não sabem ainda dentro da religião. Então, a gente está vivendo, há muitos séculos, a gente está vivendo na obscuridade, no que é capitalismo, materialidade, e as pessoas fugiram da sua essência. Então, as pessoas estão. Esse movimento de estar tão perdido, as pessoas se perderam tanto. Você vê a menina falando ali, né? Ela se preocupou em fazer um diagnóstico e ela se encaixava um pouco no TDAH ou no autismo, porque isso está tão divulgado que você, de repente, chega numa hora que você, como você falou, a gente tem traços de uma porção de coisas, mas a mídia coloca tanta informação de tantas neuroses, tantas loucuras na cabeça da gente, que a gente vai buscar não a nossa saúde, a gente vai buscar a nossa doença. Você começa a tentar se enquadrar dentro da doença. E isso é um perigo. Eu mesma, diversas vezes, por que eu não consigo focar? Por que eu não consigo tive épocas na minha vida? Por que eu não estou conseguindo me concentrar ou ler um livro, não sei o que lá. Porra, você não estou conseguindo me focar nem ler um livro, porque eu trabalho que nem um camelo, né, para poder sobreviver nesse mundo materialista. Tenho que sustentar uma casa inteira, sustentei meus 2 filhos sozinha, e tive que ajudar a família, e tudo muito caótico, caótico. Você tem tempo e tem sanidade e tem tranquilidade para poder fazer isso, esse mergulho? Você tem, às vezes, 1 minuto de lazer ou de, eu vou agora, nesse momento, meditar. Quais são os privilegiados hoje em dia que têm, por exemplo, 4 horas do seu dia do ócio criativo, né? Como o italiano diz, o dolce far niente. Quem tem? Eu não tenho. Então, assim, quando a gente está aqui, a gente pega e fala assim, eu sou maluca. Eu falei, eu, dentro do padrão da normalidade atual, eu sou totalmente biruta. Estou até preocupada, porque você não consegue se enquadrar. Mas, na verdade, não é isso. A gente sabe que as civilizações se distanciaram da espiritualidade, do autoconhecimento, e só se aproximaram do quê? Só se come mal, só se vive mal, se vive atendendo às expectativas da sociedade, do outro. Você quer se vestir, se arrumar, parecer com aquilo que vendem um produto para você. Raramente você vai ver, aqui no Brasil, Rio de Janeiro especialmente, você não vê no Rio de Janeiro. Desafio a qualquer pessoa ver um carioca que seja sair da sua casa de manhã, como um americano sai, que vai levar a filha no colégio, vai de pijama e de bobs na cabeça. Mas duvido. A mulher vai, põe cílio postiço, põe batom, pega o seu carro, leva a criança no colégio que é vizinha, que é a prima, que eu não sei quem, diz que é melhor, que é mais caro, quer usar o carro para poder impressionar parentes, não sei o quê, quer morar no bairro que todo mundo é sonho de consumo. Então, você chega um momento que a gente que tem esse chamamento, que tem nosso mapa que chama a gente para a espiritualidade, a gente tem que mesmo nadar contra a corrente, nadar contra a maré, entendeu? Eu fiz todo esse caminho inverso, eu vendo produto de coisas que valem milhões, colar, joia, que vale 1.600.000, 2 milhões. Saí de uma multinacional que tinha colar de 6 milhões.
e você tem que dizer para a pessoa que aquilo não é caro? Qual a cara de pau que você tem de falar isso? Você aprende, você se adequa, você tem que comer, você tem que pagar a conta, né? O teu lado terra tem que te ajudar nesse processo. Mas você tem que entender aquilo como você falou. Não é isso. A tua alma não se trata disso, né? Então, quando você tiver um sentimento que o teu coração te leva para aquilo, você tem que ouvir o seu coração que tua alma está te pedindo, entendeu? Então, quando eu vejo a gente conversando aqui, no primeiro dia eu falei com você. Quando eu te ouvi pela primeira vez, que você falava abertamente da tua vida, do teu tratamento, e falando isso numa boa, eu falei, é isso, se trata disso. É a aceitação de si mesmo, são as suas lutas, as suas batalhas, e que por que cargas d'água? Eu ouvi muito isso, amiga minha dizer, nossa, mas você na sua época, como é que você casou com homem duro? Como é que você teve oportunidade? Ah, coitada de você, porque seu filho tem esquizofrenia. Eu falei, não, meu filho tem esquizofrenia, eu casei com um homem pobre, esse é o meu último casamento que eu quis, conscientemente, e assim, eu estou mais feliz hoje fazendo as coisas que minha alma pede para mim do que me enquadrando no padrão que as pessoas sempre me exigiram. Então, é isso que eu ouço, que eu sempre ouvi entre vocês. Eu adoro estar num lugar onde existe uma diversidade, que você falou. Pessoas diferentes, estados diferentes, cores diferentes, religiões diferentes, opiniões diferentes, porque não existe a possibilidade de aprendizado com um igual que só concorda contigo. Tem que ter a voz do debate, né? Você tem que aprender com o outro que te ensina uma coisa completamente diferente. E eu falo para os meus filhos, eu aprendo todos os dias e aprenderei até morrer. Então, meu Mercúrio está em peixes e faz eu viajar no discurso. E se trata disso. Mas foi um discurso bem interessante, até porque eu me vi muito nisso, você falando, eu vendo joias e tem que ter a cara de pau assim para dizer que não é caro. Aí eu me vi na questão que quando eu voltei dos Estados Unidos, tudo é roupa de marca, tudo é coisa de marca. Só que aí eu cheguei num momento que disse, peraí, mas eu quero comprar o que eu gosto, eu não quero comprar porque é aquela marca. Eu quero vestir do jeito que eu quiser. Tanto que outro dia minha filha olhou para mim, mãe, você vai assim na rua? Eu disse, eu vou, porque eu quero me sentir como se não tivesse com roupa. Igual americana, eu saí com um casaco roxo, com Sim, uma sim. calça colorida. Tava nem aí. Ela olhou para mim e disse, deixa eu nas minhas vibes, porque é isso. Aí tem a questão lá que você falou sobre alimentação. Acho que foi você que falou, não foi da família da sua amiga? Aham. Pronto, as pessoas perguntam assim, para que tu é vegana? Por que tu é vegana? Comer carne é bom, só que tipo, eu já estou há 10 anos nesse processo, aí às vezes as pessoas veem eu levar minha avó e minha filha na churrascaria, porque elas gostam. Aí eu digo, eu escolhi ser vegana, elas não, então não tenho direito algum de porque eu escolhi eu não levar elas. As pessoas acham contraditório, mas eu acho que eu estou me respeitando enquanto eu levo elas, mas eu não consumo da carne ali porque não me interessa, e respeitando elas. Aham. Só que para as pessoas é como se você se achasse melhor, e isso não é. É como você falou, a gente está se encontrando. Eu Enfim. acho que é isso. Tá atrasado, eu vou descontar, tá? Do Lerite. Boa noite, Rô. Boa noite, queridos. Tudo bem? Olha, desse Oi. mês eu não vou receber nada. Já estou vendo que nem a Vênus em Libra me salva. Boa noite, querido. Enfim, gente, é esse papo aí. Eu sou entusiasmado, né? Mas
Eu acho que a gente tem uma responsabilidade em estar consciente, né? E aí o consciente a gente busca fora, mas o consciente é consciente de quem a gente é, né? E o lance de ter o mapa astral é legal que é isso, assim, dá um norte, assim. Que fala assim, tá, é isso aqui, isso sou eu, né? É sobre quem eu sou e tal, porque o mundo, né, a vida ou a realidade em si, ela vai acabar corrompendo a gente. O É. ciclo, os ventos vão bater, a gente vai acabar sendo corrompido. E é esse o bailado da vida, que é a busca por desenvolvimento, a busca por crescimento, e a base é o autoconhecimento. E eu vou puxar a sardinha porque a astrologia é a ferramenta que mais fidedigna nesse sentido, assim, de alcançar, né? Claro, a gente tem as outras questões que são mais etéreas, né? Mais no sentido de percepção, de consciência. A astrologia, ela, enfim, é muito legal nesse sentido, muito legal. A gente começa a perceber. É legal os trâmites, mas o legal é que, assim, eu atendo bastante gente, assim, e eu fico aprendendo, eu gosto de aprender com o mapa das pessoas. Às vezes eu até pergunto, falo, isso aqui eu não vi, como é que deve ser esse negócio? Assim? Tem muitas, muitas coisas, assim. Inclusive aquela menina que eu tô acompanhando ela, e ela agora tá na África. E ela viaja e tal, e ela tem... E aí o que eu quero dizer é que isso é uma relação da Lua. A inconsciência, a a inconsciência, a busca por satisfazer as pessoas, a busca por estar seguro, a busca por conforto, a busca por saciar, a busca por preencher o vazio, a busca por comer, a busca por relacionamento, a busca por pessoas, a busca por lugares, a busca pelo externo é uma condição da Lua, no geral. A Lua nos levando inconscientemente. O que que você está fazendo? Estou fazendo, não estou indo embora. Vamos fazer. Cada um dentro das suas peculiaridades. Estar consciente é justamente, o nome já diz, né? Estar consciente. Só que a maioria das pessoas, enfim. E aí essa menina, ela, eu já falei dela aqui outras vezes, devo ter falado. Ela tem uma condição relativamente boa. Só para ter o parâmetro para dizer assim, a Lua nunca, nunca a Lua, ela vai chegar num ponto e falar assim, pronto, estou satisfeito. Agora estou completa, satisfeita e plena. Não existe essa condição emocional da alma. A alma ela é uma buscadora insaciável e ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Ela tem uma ansiedade que não tem um lugar para falar assim, não, pronto, agora, independente da classe social, nunca. O que vai trazer para a gente a plenitude, o agora, assim, não tá, eu estou bem comigo, é o autoconhecimento, e aí eu consegui ser quem eu sou, o meu sol. O meu sol. Assim, tá, isso sou eu. E aí isso traz paz. Só que é um caminho para dentro, né? E aí, só para dar um exemplo disso, então, eu acompanho ela, vou ver se ela ver as gravações depois, né? Mas não tem problema. E aí ela tem casas de heranças aqui no Brasil, estava morando nos Estados Unidos e agora foi para a África por conta de uma condição. E aí é o seguinte, aí eu perguntei, falei assim, tá, onde é as casas que você tem, né? De herança e tal. Ela falou assim, uma em Alphaville, outra no Jardim Europa e outra em algum lugar, que são bairros aqui em São Paulo, que são bairros de luxo. E aí eu pensei, falei assim, tá, né, é herdeiro, tem uma boa condição. E aí ela reclamou outro dia, porque ela foi com os amigos dela para Aspen, descer de esqui lá no gelo e tal. E os amigos dela estourando champanhe com Chandon, comemorando aniversário e tal. Duas coisas que eu não sei o que é. Nem o Aspen, nem o Chandon. Mas eu não bebo mais, também não tenho oportunidade sobre o Chandon. Mas eu sei que é um negócio caro. E aí eu vi que ela estava reclamando. Eu falei assim, eu queria ter dinheiro. Eu não aguento mais essa vida. Reclamando assim, sincera, assim, ela estava reclamando que ela queria ter dinheiro. E isso depende do parâmetro, depende por onde olha e por que olha. E depende da condição. Então, assim, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Se a gente olhar para fora, a grama do vizinho sempre é mais verde. E isso é uma busca de loucura. Isso é o mundo, essa coisa da aparência, toda essa condição. Claro que tem uma peculiaridade assim.
no mapa astral dela. E eu demorei para falar isso para ela, porque eu falei assim, não, tá, isso aqui a gente trata depois. Ela tem a Lilith, que é uma outra condição, na casa 2. A posição da Lilith no mapa astral, tá bem na cuspa, assim, na casa 2. A posição da Lilith no mapa astral, ela mostra uma área de intensificação e de visceralidade. É uma coisa assim mais mórbida. É uma mórbida no sentido assim de ser uma potência muito forte, visceral e inconsciente. Dá mais trabalho de ter consciência. Então, geralmente, onde tem a Lilith, a gente tem obsessões, compulsões ou distanciamentos do assunto, assim. Tipo, não quero nem saber disso. No geral, a posição da Lilith. E ela tem a Lilith bem na casa 2, e, claro, tem umas outras condições no mapa astral dela. E aí, dizendo que, assim, não é sobre o externo, sendo repetitivo até, é sobre o autoconhecimento, ela perceber, entender as questões dela e buscar o caminho espiritual, que é o caminho do autoconhecimento, para que ela consiga ter paz dentro de quem ela é, e assim conseguir decidir a vida dela com mais consciência. E nem sempre mais consciência com mais dinheiro. Claro, o dinheiro é legal, traz conforto, um monte de questões. Porém, e aí eu acredito que ninguém nasce numa família por acaso, ninguém nasce numa cultura por acaso. Eu acho que está tudo certo. E essa coisa da internet, da gente enricar de repente, eu acho também que não é tão simples assim, não, que as coisas acontecem. Acho que tem todo um histórico, né? Então, a maioria das pessoas, elas já tem uma condição, já vem de uma cultura, já tem um destino, já tem uma história. Então, nenhuma alma nasce numa família, numa cultura por acaso. Já tem um aprendizado, né? E aí é isso, a gente vai se apropriando de quem a gente é, né? E o mapa ele ajuda um pouco nesse sentido, só um pouquinho ter essa consciência. Enfim. Para a gente finalizar, só se alguém tiver alguma dúvida, para a gente finalizar, tem o lance dos aspectos dessa semana aí. Eu tenho para mim, eu tenho uma inquietação. Eu acho que assim, se a pessoa. Eu acho que antes de olhar os aspectos, a gente precisava se conhecer. Eu tenho essa coisa de assim, não adianta falar de previsões, porque a pessoa precisa conhecer ela, entender o mapa dela, é uma pessoa meio complicada nesse sentido. Mas eu acho também, por outro lado, eu estou me rendendo a isso, que é bom dar uma olhada, assim, só para ter uma percepção, para perceber o entorno, perceber a sincronicidade, perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Não é uma coisa assim determinante, mas eu acho que vale uma olhada, assim. Só de longe. Por exemplo, no dia 7 do 9, o Mercúrio ele faz uma quadratura com Urano no céu. Isso no céu. Faz uma quadratura. Linguagem da astrologia. Um conflito, uma discordância. E aí o que acontece? Nesse dia, em especial, um dia antes, um dia depois, nesse entorno, no dia 7, a tendência é as pessoas, principalmente as pessoas menos atentas, né? Estarem mais intransigentes e mais agressivas e mais... Aquela coisa que os antigos falam, mais bocadura. Mercúrio em quadratura com Urano, as pessoas ficam mais bocadura, mais reativas, mais impacientes nesse sentido. E como Mercúrio também rege as questões de comunicação, e Urano também está nessa... Então, nessa data também, a gente pode perceber assim questões com a comunicação passando por processos de falhas, de interrupções, por equipamentos e questões assim que na verdade assim a comunicação passando por um processo de tensão e de eletricidade em si, tanto a comunicação pessoal quanto a comunicação que a gente usa os elétricos, essas questões. E aí é legal para a gente também não arrancar os cabelos, né? Quando falhar alguma coisa, assim, então tá, vou saber. Depois do dia 8 de 9, o Sol faz oposição com Saturno, que é o dia onde Saturno vai ficar mais próximo da Terra, astronomicamente e tal. E aí aqui a gente tem um senso de cobrança. Pessoalmente, é um dia onde a gente
sente um peso do que deveria ter feito e sente uma ansiedade do que precisa fazer. Tem um senso assim, fala, nossa, preciso ajustar, preciso fazer. Um senso de cobrança mesmo, pessoal. Para Saturno, eu costumo dizer sempre assim, Saturno ele é mais uma sensação. Se a gente não alimenta a sensação, ela não se torna assim, uma coisa tão pesada. Claro, se a gente consegue ter responsabilidade, fica mais fácil de lidar. Mas, às vezes, o peso e a culpa só traz procrastinação. A gente nem faz o que tem que fazer, nem sai do lugar e pesa o dia. Então, no dia 8 tem essa condição ali. Depois, dos mais evidentes, eu acho que é isso. Mercúrio, depois, no dia 9, ele entra em Virgem, nesse movimento retrógrado. A Vênus entrou em Libra também, Marte entrou em Câncer. A Vênus em Libra favorece as trocas, as relações. Ali o tempinho que ela entrou, mas ela é um pouquinho mais rápida. E o Marte em Câncer favorece a questão do cuidado, né? Do cuidado, do saudosismo, né? Porque assim, a gente segue o céu, né? O Marte ele vai falar das ações. Ele vai ficar em Câncer 2 meses. 2 meses? 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. Nesse período, tudo que a gente fizer em direção ao cuidado, ao acolhimento, ao aconchego, a gente tem mais força para fazer, tem mais disposição. Então, a gente usa esses movimentos para conseguir dar direção para a nossa vida também. Se a gente segue o céu, fica mais fácil as questões. Tem outras condições, só que a gente fala na próxima reunião, que dá tempo ainda, porque o grande evento desse mês é o eclipse, que vai acontecer dia 17, que vai ser em Peixes. E aí o legal não vai dar tempo hoje. Outro dia a gente vê se ele consegue. Por exemplo, no meu mapa, onde você tem Câncer? Casa 5. Então, as questões da casa 5, no meu mapa, recebem a visita de Marte. Então, essas questões de casa 5 recebem esse movimento, esse impulso, essa disposição, que é no meu caso, a busca por cuidado no sentido dos prazeres, aí no meu caso tem a questão dos filhos e tem a questão também do pegar mais leve, do sentir bem, do buscar os prazeres da vida. Casa 5, em Câncer. Então, Marte, ele favorece essa condição. Então, esse período, eu tenho essa inclinação. E aí, o legal falar para vocês, assim, por exemplo, de repente eu tenho uma condição mais truncada, eu tenho Saturno, tenho uma quadratura, tenho uma oposição em Câncer. Quando o Marte passa, ele ativa. Aquela condição que já é mais, Marte passa, ele dispara. Traz aquilo com mais evidência para quem tem. E assim os outros aspectos também. Então, assim, que todo mundo vê, né? Hoje em dia tá, todo mundo segue vários astrônomos, e todo mundo fala um monte de coisa. Mas o legal de falar para vocês é que uma coisa é a visão geral, outra coisa é como isso influencia para cada individualidade. E aí precisa saber no mapa astral qual que é essa condição. Porque às vezes o que é ruim no geral, para mim é uma coisa que faz assim, pô, tá favorecendo, para mim tá sendo bom. E vice-versa. Então, essas condições aí. Mas no eclipse depois a gente fala que vai ser em Peixes, que é o grande evento desse mês. E a semana que vem a gente fala. A gente tenta ver no mapa astral como é que fica. Tudo bem? Dúvida, dúvida, dúvida? Vocês têm dúvida? Então é isso. Eu quero fazer uma pergunta sobre o Lucas, esse que você foi o Lucas Nutt que você conversou. Eita, O, quem é? o aquariano. Ah, é a Hebe. Eu tô olhando para baixo, gente. Mas o microfone tá fechado, agora que eu vi a Hebe. Fala. Então, ele tem signo interceptado, porque ele falou que o ascendente dele é Sagitário. E a casa 4 seria Peixes, que é igual o meu caçula. Mas a casa de Peixes dele é a casa 5. Ele tem signo interceptado como você ou não? Para dar a casa 5 em Peixes. Eu não entendi. Eu acho que Fiquei não. curiosa. E depende do grau, né? Ah, tá. Tá. Depende do grau. Então, por exemplo, eu tenho a casa, mas é o que eu tenho interceptado, mas não por isso. Eu tenho a casa, tenho ascendente em peixes. Só que eu tenho ascendente em 0 grau de peixes.
Então, o peixes passa 30 graus e ainda pega a minha casa 2. Minha casa 2 também abre em peixes. Então, Então, dependendo, a dele deve estar no final do Sagitário, é isso? depende Entendi. Gostei muito dele. Gostei dele. Gostei da vibe dele. a gente é da mesma geração, né? Enfim, boa semana para vocês. Sintam-se abraçados, abraçadas, né? Tudo de melhor. A Rê, você tem, Rê, tá tudo bem? Essa cara de brava. Você tá olhando para cá mesmo ou tá com outra coisa na tela aí? Não, não estou bem, não. Eu saí de uma infecção alimentar fortíssima. Fiquei um tempão aí de molho. Nossa, Tô, infecção alimentar é é, uma coisa, né? foi bem punk. Tive que, enfim, dei uma emagrecida, só não penso, porque não tem mais nada dentro de mim, enfim. Passei muito mal, tive que fazer um tratamento para me recuperar. Ainda estou voltando a trabalhar. Hoje foi meu primeiro dia de trabalho e eu queria muito estar no início da reunião, porque eu tenho perdido, por causa de, né, de mil coisas, não estava legal mesmo. Nossa, Não consegui pegar um pouquinho de vocês, né? Estou meio preocupada porque eu tenho né, umas coisas no grau 4 e Marte está pegando aí fortíssimo. Depois eu converso com você. Porque tá no grau pegando do sol, câncer. tá pegando umas coisas chatinhas, né? Então eu tenho que cuidar mais da minha saúde mesmo. Fiquei bem jururu, muita diarreia, muito vômito, né? Vamos Então conversar, agora tô voltando. enfim, vamos conversar sim. E aí, os recados, né? O curso começa semana que vem, já tem bastante gente inscrita. Eu nem sei se eu quero que mais gente se inscreva, quanto menos pessoas, melhor. Fala, gente. Oh, A Evelyn não se inscreveu, enfim, tem mais gente inscrita. Mas vai ser legal, vai começar dia 11, tô animado. Tava escrevendo os PowerPoint, as apostilas eu já escrevi. Tô pegando a apostila para escrever os PowerPoint, vai ser legal. Dia 7 agora, tem o Café Astrológico aqui. Quem quiser vir para a praia tomar um café em São Paulo, tá convidado para a gente bater um papo, a gente estar junto. Acho legal também. E é isso. E a semana que vem a gente se fala mais. Os recados depois eu mando no grupo. É bom estar com vocês. Qualquer dúvida, é só me falar. Vamos trocar, Rê. Vamos estar junto, vamos falar. É bom falar, Preciso, tá bem puxado. né? Enfim, quem veio pela primeira vez aí, sejam bem-vindas. Boa semana. Beijo, Alba. Beijo, Evelyn. Beijo, Célia, Carioca. Beijo, Mônica. Célia, Poliana, De Carla, meninas. Aida. Tá A você Aida bom? não tá tirou sumindo. A foto, Aida né? tá ainda. É, Você não tirou foto? já é Da 1 da manhã, mas apresentar? boa noite. Ah, me tirei. Agora eu uso a outra. Eu Não uso aqui tirou da foto. página, eu tiro de novo. Já tem bastante um monte de foto já, gente. Às vezes, Ah, às vezes eu tô mas correndo, eu posto na ela quer semana. que ela quer que tire foto toda semana para fazer um portfólio da nossa transformação semanal, entendeu? Ah, legal. Pô, coisa de menina, coisa de menina. Entendi. Aí Para às vezes eu guardar. tô correndo, eu faço isso, às vezes eu tô correndo, às vezes eu posto um vídeo que já pego lá atrás, não é todo dia que dá para fazer vídeo. E aí eu Ô, postei Célia, uma outra reunião. Oi, amor. deixa eu estar, Célia, que ele está falando, você está falando que é coisa de menina, mas é nada, porque na semana passada ele É. falou para a Fabi, você já tirou a foto? Porque eu com meu não sei o que, não sei o que lá, que ele estava se orgulhando aí, eu preciso disso para me nutrir, sabe? Agora hoje ele vem com essa conversa Olha fiada. só, É, sugestão de Natal. A é, foto do Natal, todo mundo de vermelho e branco. é de Ou Ah, boi, vermelho hein? ou Chapéu assim. branco. a, as- o pessoal Aí, do curso também disse que vai aí, fazer o certificado, vou pegar aqui na reunião, aqui na praia. Vai todo mundo vir para a praia pegar o certificado. olha só, todo mundo Oh, tira foto, a foto vai ficar linda, todo mundo de vermelho e branco, guardar. Daqui a 10 anos a gente vai ver. Olha que bárbaro, que maneiro, que básico. Olha só, a gente aqui. As cariocas com os paulistanos, com o pessoal de Recife, Brasil inteiro.
não é? Unida aqui, na loucura. Ê! Muito lindo, é isso aí. Não é? Renata, você tem que estar bem até lá, hein, Renata? Por Tem que fazer favor. de tudo, Vai Mônica. Renata, você vai Fazer ficar de linda tudo. e maravilhosa. Pensa que você emagreceu. Meu Marte também está lá, vai fazer conjunção, Querida, o que eu mais menina. quero é emagrecer um pouco mais. Mas não assim, Então, né? Tem que vai, ver como vai. que pede. Não Tem que ver como precisava. que pede. É. O Pensa que que eu passei agora mal. você vai começar a ficar boa, aí É, mantém uma dieta bem saudável, bem boa, lindona, com boa. essa cara ótima que você tem, entendeu? Linda. É isso Eu acho aí. que Porque o meu Marte também está lá na casa 5, vai fazer conjunção com Marte. Vai ser um ó, espetáculo. espetáculo. Eu espero estar bem para ir para o café, né? Eu quero muito participar do café lá, No né? sábado. Vem Não sim, é? gente. Vem sim. Pô, quero Vai muito. dar Café tá tempo de você perto. ficar bonito, vai ficar boa rápido, tá? Amém, vou sim, vou fazer. Vai sim, Tô tem bem de certeza que molho em vai. casa, bem de Não, molho, bem fica porque quentinho. meu filho teve 2 infecções alimentares. Sim. Eu tive 2 em trânsito, em viagem, cruzando a Cordilheira dos Andes. Eu fui Quase em que eu viagem. morri, quase que eu Hum. morri. Uhum. E aprendi com isso que eu tenho uma alergia alimentar, que como eu comia muito moderadamente, eu não tinha noção disso. Entendi. Depois que eu tive esse problema, eu comecei a conhecer melhor minhas limitações alimentares. Sim. Eu acho que eu tô Depois precisando. disso, não, é sério, depois disso, eu comecei a ter mais cautela quando eu comia coisas na rua. Uhum. Fui Então, viajar. certas Eu coisas, quando viajo, quando estou na rua, não conheço muito bem o lugar, eu simplesmente não ponho na boca, entendi. Mas eu não sabe? compreendo. Não é? Eu Mas precisei. é horrível, é horrível. Horrível. O meu filho foi internado, foi parar na UTI, meu filho ficou na UTI. Faltou pouco para mim também. Não, Tamanha gravidade, porque houve desidratação, foi muito complicado. sim, Sabe? Então, assim, bem você está abatido. aí conversando com a gente, você vai É, ficar boa já já, maravilhosa, tá? Tenha certeza disso. Quem tem ascendente em touro tem a boca um pouco animada. Enorme, tem uma boca enorme. Gosta de tudo, né? Gosto de Ô, tudo. ô, mas vamos lá. Rodrigo, Então tá tchau, bom. gente. Tchau, Tchau, queridas. Beijo. tchau, Tchau, gente. Beijo. tchau. Tchau, Beijo. gente. Melhoras, Tchau. Renata. Ó, Melhoras. tchau. Beijo. Tchau. Obrigada.